Infelizmente, a gente tá tendo que vir falar de Copa do Mundo Nem aqui hoje, né? sempre a gente faz o que a gente gosta. A gente faz o que é necessário. Eu falo que a gente não gosta, não gostaria de estar aqui hoje para falar disso. Mas, Estamos aqui. Pedro Pegolino, bom dia. A gente tá... faz o que é preciso, né? É. Que alguns não fazem, mas a gente tá aqui para fazer o Você que a sabe gente bater precisa um fazer. pênalti? Olha, segundo a presidenta do Palmeiras, errar um pênalti, pelo amor de Deus, né? Um gol daquele tamanho. No FIFA eu faria ali com certeza. Ah, mas aí Esperava ali, ó, o quadradinho, o cirquinho fechar, quadrado e pá. é que ali, quando a gente vai bater o pênalti, a gente sempre escolhe o melhor batedor, certo? Boa. E aí a gente pega a polêmica do negócio. Vamos falar sobre isso. Senhor Ancelotti, Bruno Guimarães para bater pênalti. Vamos falar. Tá começando o nosso RCN Esportes e a gente vai hoje mais desabafar, mais sentar o sarrafo do que tudo. É isso aí. Mas Desabafo dos brasileiros. antes de desabafo, vamos falar um pouquinho sobre como está sendo a Copa do Mundo, Vamos que lá. infelizmente a gente não está mais participando, mas vida que Acabou. segue para algumas seleções. Fazer Vamos lá. o quê? É isso aí. Finalizando os 16 avos de final, a gente teve na sexta-feira os jogos que finalizaram esse mata-mata nessa parte, nessa Jogo prévia. bom, hein, cara? Joguinho muito bom. Egito e Austrália empataram em 1-1. Nos pênaltis, o Egito se classificou por 4-2. Marcou ali o avanço do Salah, que espera-se muito, né? Dessa última Copa dele também, que é a última Copa dele jogando pelo Egito. Ele que foi muito bem na partida também, entrou, bateu o pênalti, foi bem ousado Quem no bateu o pênalti, né? pênalti? O Salah, Porque ele é... o principal jogador do Egito. Entendi. Exatamente. Bateu, fez, tirou até uma onda de cavadinha ali, tirou uma onda com o goleiro também, classificou o Egito para a próxima fase. Era o que se esperava, né? Pegando uma seleção mais inferior que o Egito, esperava-se que classificasse. Argentina e Cabo Verde, para mim, O melhor jogo. se não for o melhor, um dos melhores, mas um dos mais surpreendentes da isso? Copa. Cabo Verde... Cabo Verde fez o que muitas seleções precisam fazer numa Copa do Mundo, dar a vida em cada jogo. Né, Brasil? Foi o que o Cabo Verde fez, deu a vida contra a Argentina, levou o jogo para prorrogação, com 1-1 no tempo normal. A Argentina fez o 2-1 na prorrogação, tomou um empate para Cabo Verde, e aí no golaço, escanteio... inclusive. Nossa, acho que o gol mais bonito da Copa até agora é o gol do jogador de Cabo Verde. E aí no finalzinho do jogo, numa cobrança de escanteio do Messi, uma desatenção total de Cabo Verde, o zagueiro da Argentina, o Romero, apareceu sozinho na área para cabecear, fez o gol de cabeça, que tem acontecido bastante na Copa, né, o Fabiano? Pois é. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. A Argentina venceu por 3-2, fez o que precisava fazer, sendo uma das candidatas ao título desse ano. Fez o que precisava fazer com sufoco, é verdade, mas se classificou diante de Cabo Verde e agora avança para as oitavas de final. E no último confronto, Só uma pergunta. Quando tem pênalti pra Argentina, quem bate? o Messi. Por quê? Porque ele é o principal jogador da Argentina. Entendi. Vamos lá. Pois é. No último jogo dos 16 avos de final, a Colômbia venceu por 1-0 Gana e avançou também. Colômbia também que vem fazendo um grande futebol, vem jogando muito bem. Eu acho que dos sul-americanos, óbvio, tirando a Argentina, que é a principal, eu acho que a Colômbia tem sido a melhor seleção Verdade. nos últimos anos, eu diria. Não só na Copa do Mundo, mas nos últimos anos. A seleção colombiana ela é muito organizadinha, tem muitos bons jogadores. O Rames tá fazendo uma Copa espetacular. O que a gente não vê ele fazendo por clubes, a gente vê ele fazendo por seleção. Toda vez, né? É Toda vez. impressionante. A seleção, ele se torna o craque do time, o maestro do time. Então, assim, ele vem jogando muito bem, vem colaborado com a equipe. E com isso, a Colômbia avança com o gol do Arias. A Arias fez o gol da classificação da Colômbia em cima de Gana. Gana que fica pelo caminho e a Colômbia que vai para as oitavas. Já começando os jogos das oitavas, no sábado nós tivemos abrindo essas oitavas 2 jogos. Marrocos goleando, digamos assim, né? Porque era para ter sido mais, teve um gol anulado, mas fez um 3-0 significativo contra o Canadá, que é um dos países sede da Copa. Então, assim, com um público totalmente favorável ao Canadá, mesmo assim o Marrocos não sentiu a pressão, venceu o Canadá, impôs o seu jogo, e o Marrocos que nos últimos anos vem protagonizando grandes campanhas, né, Fabiano? É semifinal de Copa, é disputa de terceiro lugar, brigando pau a pau com seleções como França, Argentina. Então, assim, a gente vê o Marrocos fazendo o que precisa ser feito para uma seleção africana que não vinha representando nos últimos anos. Então, assim, se espera muito de Marrocos para as próximas Copas, até para essa, eu diria. Óbvio, vai enfrentar uma seleção muito difícil na próxima rodada, mas a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas, assim, mereceu chegar onde chegou, né? Com certeza. E se passar também, eu acho que, óbvio, não se espera que passe da próxima fase, até pela seleção que vai enfrentar, mas se passar, tem seus méritos, porque é uma equipe muito organizada, muito encaixadinha. E é isso que se espera de uma equipe encaixada. Faça o resultado e avance o máximo possível nessas competições.
E aí, a adversária do Marrocos, a França, venceu o Paraguai num jogo que eu vou definir assim, foi um jogo de Libertadores, Fabiano. Jogaço, Foi um jogo de Libertadores. De teve entrega. catimba, teve entrega, teve raça até o último Provocação. minuto. E o craque da seleção, que fez o gol de pênalti, que é o Mbappé, o responsável pelas batidas de pênalti da França, foi pra cobrança, fez o gol e fez o que precisava ser feito. Ele fez a catimba contra o Paraguai, provocou, brigou, deu sangue dentro de campo e classificou a França para a próxima fase. Sim, se esperava mais de uma França contra um Paraguai? Óbvio. Mas a gente não pode deixar de escrever o que o Paraguai fez nessa Copa. Eliminou uma Alemanha extremamente favorita em cima deles, jogou melhor que a Alemanha durante o jogo, nos pênaltis foi superior, só não classificou antes nos pênaltis porque os jogadores acabam perdendo o pênalti e o Neuer foi muito grande na cobrança. Mas assim, contra a França se esperava uma goleada, mas o Paraguai foi e impôs o jogo até o último minuto, jogou, quase fez o gol no fim do jogo, mas assim, levou super de cabeça erguida, caiu, Paraguai. mas caiu em pé. O Paraguai fez uma grande Copa. Uma grande Copa, também acho. Sim, se você vai ser eliminado, seja eliminado como o Paraguai foi. De cabeça erguida, Jogando jogando bola, se pra tentar entregando. fazer o resultado. Exatamente. E a França fez o que precisava ser feito com 1-0, mas meio a 0 também classifica. E é isso que acontece. Já no domingo nós tivemos 2 jogos de seleções que, assim, se esperavam mais, mas que acabaram ficando pelo caminho. O Brasil perdeu para a Noruega, a gente vai falar um pouco sobre esse jogo. Mas falando do México e da Inglaterra, a Mari, a gente estava até conversando nos bastidores, eu queria até que se ela conseguir falar daí. Ô Mari, você acha que o México deu mais trabalho para a Inglaterra ou o Brasil deu mais trabalho para a Noruega? Com certeza o México deu mais trabalho para a Inglaterra. Com Então, assim, certeza. aí muitos vão falar, mas o estádio estava lotado de mexicano, todo mundo, lutando pelo México, era um jogo no México e tudo mais. Vamos lembrar de 2014? BH, Mineirão lotado, 60 mil pessoas no Maracanã. O que aconteceu com o Brasil? 7-1 para a Alemanha. 7-1. Então, assim, se você tem a sua torcida a seu favor, que é um fator muito importante, você tem que brigar para que a torcida veja o quanto você se empenhou para fazer aquele resultado. Foi um resultado negativo? Foi. Mas eu tenho certeza que os mexicanos que foram ao estádio se sentiram orgulhosos dos jogadores que entraram em campo. Com certeza. Porque eles brigaram até o último segundo. E se não fosse o pênalti para a Inglaterra com o Kane batendo, teria sido 2-2, teria ido para prorrogação, talvez pênaltis. Então, assim, e pênalti aqui também. Quem bateu? Harry Kane. O craque do time pegou a bola, assumiu a responsabilidade, bateu o pênalti. O México também teve um pênalti. Sabe quem bateu? O principal jogador, Raul Jiménez, camisa 9, foi, pegou a bola, bateu o pênalti e fez o gol do México. Então, assim, a gente vê que em disputa de pênalti é simples, gente. Bate quem precisa bater, o principal jogador. A gente foi eliminado numa Copa de 2022 contra a Croácia sem o Neymar ter batido pênalti. O Neymar não foi pra cobrança, gente. O Neymar era o último a bater, ele não bateu. O Rodrigo bateu e perdeu o pênalti. O Marquinhos nunca bateu um pênalti na vida e perdeu. Então, assim, a gente vê que as decisões estão sendo tomadas, mas ninguém consegue explicar. Não dá pra explicar. Se fala muito, mas não se explica nada. Então, assim, é isso que tem que acontecer. Os principais jogadores têm que ir pra cobrança e bater. Mas, assim, vamos trazer o chaveamento aqui de como ficaram os confrontos para as quartas de final e os das oitavas que já foram definidos, né? Vamos trazer o chaveamento rapidamente. Só trazendo aqui, nós temos os jogos que vão ser realizados hoje e amanhã, finalizando essas oitavas de final. Jogo. Hoje nós temos simplesmente um Portugal e Espanha, 2 seleções que vêm muito favoritas para essa Copa. Esses são horários MS já, MS, né? exatamente, Certo. são horários MS. Portugal e Espanha às 15 horas aqui em Mato Grosso do Sul. Que jogo, Estados hein? Unidos e Bélgica às 20 horas, também acho um grandíssimo jogo. Sim, Estados Unidos vem bem e a Bélgica no último jogo lavou a alma, né? A única seleção sede que ainda permanece viva na disputa é Estados Unidos, Canadá e México ficaram pelo caminho. E eu acho que, assim, sendo bem sincero, os Estados Unidos pra mim é favorito Pode hoje ser para que a passe, Bélgica. também acho. Eu acho que vai uns 60-40, talvez uns 55-45. Mas, assim, é muito difícil de dizer quem vai passar nesse jogo. Aqui eu acho um pouco mais desequilibrado pela campanha de Portugal. Não pelo favoritismo da Espanha, porque a Espanha também não faz uma grande competição. Mas Portugal não vem desempenhando nos últimos jogos. Verdade. Passou no último na Bacia das Almas, com gol de cabeça no finalzinho. Contra a Colômbia foi um sufoco danado. sufoco. Então vamos ver como é que vai ser esse jogo, mas eu acho que é um jogo assim, que não dá pra... Favoritismo da Espanha também. Com certeza. Pela campanha de Portugal. Muito Exatamente. bem E amanhã colocado. nós temos também uma das favoritas, a Argentina, enfrentando o Egito. Também aqui tem uma disparidade muito grande entre as seleções. Mas assim, nada descreve que o Egito não possa surpreender, assim como o Cabo Verde surpreendeu a Argentina. E finalizando, Suíça contra a Colômbia. A gente fala da Colômbia. A Colômbia também vem extremamente favorita em cima da Suíça. Mas a Suíça também não pode se jogar fora, também faz uma grande campanha, vem muito bem nos últimos jogos. Então, são jogos muito bons de se assistir. Acho que muito bons. não tem ninguém muito assim, largando na frente um do outro. E agora sim, trazendo o chaveamento de como ficaram esses confrontos. Para as quartas de final nós já temos França e Marrocos,
Noruega e Inglaterra, e hoje nós descobriremos o chaveamento da esquerda, quem passa entre Portugal, Espanha, Estados Unidos e Bélgica, e amanhã Argentina e Egito, Suíça e Colômbia, quem avançar se enfrenta nas quartas de final, e aí a gente continua durante a semana Então, falando desse chaveamento. Poderemos aqui, numa quarta de final, ter uma Argentina e Colômbia, É uma América do Sul ali se uma enfrentando. América do Sul se enfrentando. Confronto Poderemos ter aqui Espanha e Bélgica, ou Portugal e Estados Unidos, né? Bélgica, exatamente. Então realmente as coisas vão se afunilando. É isso. E aí já imaginou? Passa a Argentina aqui, Sim. certo? Passa a Inglaterra lá. Argentina e Numa Inglaterra. possível semifinal Argentina e Inglaterra. Estamos falando de possibilidades, E tá, do outro gente? lado, podendo ter simplesmente uma Espanha e França. Espanha e França do outro lado. E uma possível final de França e Argentina. Reedição Uma reedição. da final de 2022. Será? São possibilidades, obviamente, que o jogo é certeza. jogado e sempre aquela frase que o jogo só acaba quando termina. né? Exatamente. Tudo pode acontecer. Mas falando de possibilidades, imagine só tanto jogo bom que tem pra gente assistir, hein? É isso aí, ainda tem muita coisa pra acontecer, então vamos esperar até o último segundo, até porque a gente também sabe que tem a disputa do terceiro lugar. Então assim, na disputa de terceiro lugar a gente pode ter o quê? Uma Inglaterra, sabe? Uma Inglaterra enfrentando uma Bélgica, Por vamos dizer exemplo, assim, sabe? aham. Jogo muito bom de se assistir também. Então vão ter muitos bons jogos daqui em diante. Mas agora, parando um pouco de falar exatamente de Copa do Mundo e falando especificamente do Brasil, vamos falar um pouquinho sobre como foi esse jogo, a repercussão dessa partida. Olha, essa trilha é nova. Tá de pegar o bonezinho e dar no pé, meu amigo. Pegar a trouxinha lá do Chaves e sair andando aqui assim, ó. Sinceramente, esse cara aqui, ele deve ser muito amigo do Ancelotti, cara. Não é possível. Eu tô tentando tirar força pra começar a falar desse jogo, sendo Vamos bem fazer, sincero. eu começo, vai, vamos lá. Não é possível. Esse cara aqui, chamado Casemiro, ele deve ter uma amizade muito boa com o Ancelotti. Ou ele deve comer muita bola no treino, porque não há explicação para a permanência do Casemiro no segundo tempo. Casemiro não fez nada. No segundo tempo, a seleção estava jogando com 3 volantes. Covarde. O Brasil não é assim. Inclusive, tem um vídeo que eu até comentei com o Pedro sobre o Luxemburgo. Tá viralizando esse vídeo, 99% dos brasileiros concordando com ele. Poxa, pelo amor de Deus, gente, ninguém vai falar do Ancelotti, não? Ah, mas a imprensa tá falando suavemente. Se fosse um técnico brasileiro, Neguinho estaria metendo sarrafo. E duvido que se não fosse técnico brasileiro, já não teria sido demitido no outro dia. E vamos lembrar de um fato muito importante que a gente estava conversando nos bastidores, é o técnico mais bem pago do mundo. Do mundo. De todas as seleções. Sabe quanto o Carlos Ancelotti ganha? Você que tá em casa, sabe quanto? Sabe, diretor, quanto que o Carlos Ancelotti ganha? Tem mais ou menos uma noção de quanto ele ganha? Pois é. 5 milhões por mês. Detalhe, já está garantido Até 2030. contratualmente até 2030. Independente do que aconteceu, até 2030 ele está garantido. Esse próximo ciclo é dele. Próximo ciclo é dele e teve 20% de reajuste salarial, mesmo com a eliminação do Brasil. E se por acaso o Brasil fosse campeão, sabe quanto que o senhor Carlos Ancelotti, somente ele, não o time, iria ganhar? 30 milhões de reais. Se fosse campeão. Pra insistir num esquema tático que não Para funciona. insistir no esquema tático, para insistir em Casemiro, para insistir em Danilo, pelo amor de Deus, gente. A gente estava comemorando, nós falamos muito bem do Bruno Guimarães. O Casemiro, no último jogo, ele se entregou, se doou. Mas a gente consegue entender o momento do cara, não tá bem em troca. Por que não tirar o Casemiro e colocar Danilo? Deixar um time mais ofensivo, vamos pra cima. Esse é o Brasil que a gente conhece. Não é essa seleção que jogou nesse último jogo, não. Infelizmente. Bom, a gente trouxe aqui basicamente o esboço da escalação e o resultado do jogo, mas agora eu quero trazer algumas imagens do que foram os vilões do jogo do Brasil contra a Noruega. Acho que 99% dos brasileiros assistiram esse jogo. Então, assim, eu trouxe 3 momentos em que, assim, o Brasil tinha a bola do jogo e não decidiu. E uma coisa que o Romário postou hoje é que é a regra básica do futebol. Quem não faz, leva. Toma. E quem levou, tá fora Isso, da Copa do Mundo. Exatamente. Você tem um pênalti Primeiro. aos 13 minutos de jogo. Olha isso. 13 minutos de Imagina a jogo. confiança que o Brasil adquiria com esse gol de pênalti, cara. Mudaria o jogo Você completamente. tem a oportunidade de abrir o placar no começo do jogo e você não coloca o seu principal batedor, o protagonista dessa Copa, que tinha 5 gols na Copa. Você coloca um cara que não tem gol na Copa, sim, tem 4 assistências, era o maestro da equipe, mas que bateu 3 pênaltis na carreira, Fabiano. 3 pênaltis na carreira. O Vinícius Júnior erra pênalti? Óbvio que erra. Mas ele tem uma taxa de conversão muito maior, ele bate muito mais pênaltis, ele treina mais do que o Bruno Guimarães.
Não é possível que isso não foi analisado pela comissão técnica do Ancelotti. Impressionante. Sabe? E aí no segundo tempo você troca, você coloca o Endrick. E assim, eu vou fazer uma correção daquilo que a gente falou no começo da Copa. A gente pedia muito o Endrick, mas essa Copa mostrou pra gente que realmente ele não tá preparado. Um gol desse, cara. Olha aqui. Você coloca o jogador na cara do gol, com um passe espetacular do Vinícius Júnior, colocou ele na cara do gol. Você não pode perder esse gol. Não pode. Você não pode perder esse gol. E no final do jogo, com 1-0 já no placar, o Casemiro recebe uma bola na cara do goleiro. Você tem o Vinícius Júnior, você tem o Endrick, você tem o Neymar. E aqui atrás tá o Ryan, se eu não me engano, esperando a bola. Aí, eu tinha até o frame certinho. Ele isola a bola, como se ele estivesse chutando um escanteio. Não existe isso. Rola a bola. Só Toca a tocar. rasteira aqui do lado. Aqui, ó. Ou então você enche o pé no canto do goleiro pra tentar fazer o gol. Só que você não faz o que o Casemiro fez. Você isola a bola, ela passa por todo mundo dentro da área. Ninguém tem a possibilidade de encostar na bola pra tentar falar que fez alguma Detalhe, coisa. se a bola passa, além desses 3 jogadores, olha o espaço que eles teriam. Exatamente. Era só um toquinho, Vinícius, ó, puf. São cenas do que a gente viu ontem. E aí Quem sabe não o que faz, acontece? Sabe o que acontece quando você não converte isso aqui? Acontece o que vai passar aqui agora. Ó. Coloca a próxima imagem, por favor. Isso aqui acontece. Você tem uma cobrança, um cruzamento na área, você tem 2 zagueiros referência na Europa, finalistas de Champions. Gabriel Magalhães e Marquinhos decidiram uma Champions League para os seus times. E você vê o Gabriel Magalhães tomando esse sufoco pro Haaland. Muitas pessoas criaram uma imagem hipotética de que o Gabriel Magalhães era o terror do Haaland, que ele ia anular o Haaland, porque ele faz isso sempre na Premier League. Gente, deixa eu deixar uma coisa clara para vocês. O Gabriel Magalhães não joga sozinho, não. Ele é um excelente zagueiro, mas não se pode criar o que se criou na cabeça de que o Gabriel Magalhães ia anular o Haaland. O Haaland, ele não é desse planeta, ele é um alienígena. A gente fala tanto do Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, o Haaland tá ali também, gente. Tá nessa Ele tem prateleira. 7 gols na Copa, não é à toa que ele tem 7 gols na Copa. E ele fez isso aqui em 2 lances. Isso aqui não existe. Isso aqui que aconteceu no segundo gol da Noruega não existe. Ele dominou, ele parou, ele olhou pro gol 3 vezes, ele virou pra torcida, mandou a torcida remar. Começa a remar, gente, que eu vou fazer o gol. E ninguém faz nada. E fica isso aqui, ó. Douglas Santos parado, Gabriel Magalhães parado, Danilo com os braços pra trás esperando um milagre acontecer. O Marquinhos tá na lateral direita marcando. O Danilo tá fazendo o que aqui também? O Danilo não, o Casemiro tá fazendo o que aqui? Quem tá marcando o Haaland, gente? Ele teve tempo de receber a bola, dominar, olhar, ajeitar o corpo e bater fácil. E aí a próxima imagem agora são os últimos momentos que o brasileiro teve nessa Copa. É isso aqui que a gente vê. É isso aqui. É a bola passando aqui, ó. Essa é a marcação da zaga do Brasil. O que o Gabriel Magalhães tá fazendo aqui? O que o Danilo tá fazendo aqui, gente? Isso é uma marcação de verdade? E aí a gente vê essa cena aqui. O Brasil tem um pênalti no último lance do jogo. Você podendo, faltando 1 minuto e meio pra acabar, você podendo botar a bola na rede, correr pro meio campo, você vê o Neymar provocando. O goleiro reserva do Sevilha. O cara jogou 18 jogos na temporada. Tem jogador no time brasileiro que joga 70 jogos no ano, Fabiano. Esse cara que jogou 18, ele é reserva no seu clube, mas ele é titular na seleção. E aí o Neymar vai e provoca o goleiro, ele dá risadinha pro goleiro no pênalti, ele sai provocando o goleiro. Gente, tá 2-0, fez o 2-1, pega a bola e corre, voa pro meio de campo pra começar o jogo e tentar fazer o 2-2. Nisso aqui o Brasil perdeu pelo menos 1 minuto. Então assim, essa é a cena que a gente tem. É isso aqui que explica o que foi a Copa do Mundo do Brasil. Aqui. E aí o próximo ciclo tá aí. Sem Neymar, sem muitos jogadores aí. O que vai ser agora? Acabou pra ele, né? Ele já falou, acabou. Acabou. Comecei aqui, terminei E aqui. eu acho que não tinha como terminar pior, lamentavelmente. Muito complicado. Ainda e agora? pegou e ainda pelo menos mostrou como se bate um pênalti, né? Essa é a grande verdade. E agora a Copa segue sem o Brasil. A Copa segue, vou secar a França e a Argentina e vou torcer pra Portugal. É isso. Quarta-feira a gente tá de volta Beleza? pra falar começo de Brasileirão voltando aí quase. Boa. E sequência de Copa do Contratações Mundo. também, contratações também. E sequência de Copa do Mundo. Intervalo, e a gente volta já. Valeu.